tarde a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui nessa mesa, né, com pessoas que eu conheço há algum tempo e outras que estou conhecendo agora. Fico muito satisfeita, aceitei de pronto esse convite, apesar de a gente estar no final do semestre, tudo muito corrido, né? Mas é uma honra, é um prazer, uma necessidade, acima de tudo, trazer em pauta não só o tema da ditadura civil-militar e, sobretudo, pensá-la a partir da perspectiva racial, né? Tão negligenciada nessa historiografia em particular, ou nessas reflexões que fazemos sobre esse período. Vou dividir aqui a minha fala em 3 momentos. A primeira delas eu vou dizer como eu me aproximei bem rapidamente dessa temática, de estudar, na verdade, a ditadura militar e a questão racial. Depois vou falar um pouco sobre um trabalho que eu desenvolvi no Instituto Vladimir Herzog e fazer algumas breves reflexões sobre alguns casos que eu estudei numa tese de doutorado e também, posteriormente, alguns estudos mais pontuais sobre algumas trajetórias. Bem, vamos lá, eu acho que vai dar. Eu vou ser bem breve nessa parte mais biográfica, né? Eu comecei a estudar, eu estudava a trajetória e pensamento de uma intelectual negra chamada Lélia Gonzalez, na iniciação científica ainda, e aí Alex Hatz e eu escrevemos uma primeira biografia dessa pensadora mineira que viveu aqui no Rio de Janeiro durante a maior parte da sua vida, e a biografia da Lélia nos levou a conhecer mais sobre o modo como a ditadura militar vigiava, pelo menos usar esse termo, vigiava militantes negros, né? Então, minha primeira experiência foi aqui no arquivo, em Botafogo, aqui do lado, né? Analisando os processos, os materiais, os documentos sobre a Lélia Gonzalez, que não eram pequenos para nossa surpresa, né? E o que era muito interessante é que a Lélia já foi arrolada nas investigações desde quando ela era uma professora da UERJ, né? E ela fazia um grupo de estudos que na época que eles falavam que eram grupos de estudos marxistas. Então a presença dela nessas reuniões na universidade, aparecem vários nomes, inclusive o da Lélia Gonzalez. Depois, com a sua inserção no movimento negro, principalmente, né, não tanto no movimento feminista, porque ela também era do movimento feminista, uma feminista de segunda onda, né, ali localizada bem no início desse feminismo forte aqui no Brasil, a partir de 75 pelo menos, mas é nos movimentos negros, nas organizações dos movimentos negros, é que Lélia Gonzalez é mais sistematicamente observada e registrada. Então a gente tem uma documentação bastante significativa aqui no Arquivo Nacional. Aqui é o Arquivo do Estado ou Nacional esse aqui? Arquivo Público, né? Do Estado, esse aqui é do Estado, né? Botafogo. Do Estado é porque eu estou aqui no Rio eu me confundo um pouco com os arquivos. Então, tem um material muito significativo e aí tem um primeiro ponto de encontro com esse material, né? Na tese de doutorado, eu estudava os movimentos negros, fazia esses estudos de uma trajetória em particular, mas dos movimentos das organizações. Aí sim, lá em São Paulo, no Arquivo do Estado de São Paulo, principalmente com o processo de digitalização dos materiais, que a Tuti Carneiro fez um processo bastante sistemático, um projeto entre a USP e o Arquivo Nacional, é que a gente passou a ter acesso às informações, aos dados, e a que a gente não conhecia, né? E aí a Kelly faz um primeiro estudo no Departamento de História da USP, sob a orientação da Leila Hernandes, em que ela faz uma sistematização das informações que foram encontradas no âmbito daquele projeto de digitalização da documentação do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Aí, então, nós temos um reencontro, né, vamos dizer assim, com esse material, e aí eu já investigava não só grupos, mas algumas lideranças
negras, né? Então, um pouco esse é o meu caminho por o modo como eu chego, né? O ano passado eu dei um curso, justamente por conta da questão do tema da ditadura militar ganhar bastante visibilidade. Em São Paulo, eu dei um curso sobre a questão racial e de gênero, sobre a ditadura militar, e isso fez com que eu me aproximasse do Instituto Vladimir Herzog, que até aquele momento não tinha tido a oportunidade de acessar pesquisas sobre a temática da questão racial, sobre a ditadura militar, que era absolutamente lamentável, já que, afinal de contas, é o maior portal que nós temos hoje sobre a temática, e todos os outros grupos se faziam representar com estudos e por estudiosos conhecidos na área, mas sobre a questão racial havia um vácuo incrível, né? Então, agora eu gostaria de tratar um pouco sobre essa parte que eu desenvolvi pensando a Comissão Nacional da Verdade, né, suas lacunas e a questão do movimento negro, né? Então, eu gostaria de começar, eu vou ler, me desculpe, mas é o jeito de eu seguir um pouco mais rápido com a exposição. Da ditadura militar herdamos não apenas o pensamento autoritário, mas também um aparato de repressão e violência. Os dados que temos sobre o século XXI assemelham-se à realidade de países que vivem em guerra. No mesmo ano em que a vereadora Marielle Franco foi brutalmente assassinada por forças ligadas ao Estado e às milícias, o Atlas da Violência de 2018 divulgou que, em 10 anos, a taxa de homicídios de negros, pretos e pardos aumentou 23% no mesmo período em que reduziu os homicídios de pessoas brancas. Para o caso das mulheres negras, o aumento da violência letal cresceu em 71% em contraste com as mulheres não negras. Outras pesquisas anteriores já vinham apresentando essas disparidades alarmantes da violência racial. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016 revelou que no ano de 2015 o número de mortes violentas intencionais no Brasil foi de 58.492 casos. Desses, 54 eram jovens, 73 eram pretos e pardos. Vítimas da violência sistêmica e estrutural, as famílias negras e pobres viveram o período democrático, vivem e viveram o período democrático como se estivessem num regime de exceção, autoritário e sem liberdades civis. Em termos de violência, o Brasil se dividiu em dois. Um país para os brancos e outro para os negros. Aqui o racismo estrutural funciona como uma cortina espessa que separa as vidas que importam daquelas que são descartáveis. Por muito tempo, acreditou-se que o Brasil fosse um país sem racismo, acreditava-se que éramos frutos de um povo miscigenado, resultante de uma grande mistura étnica e racial, que vivíamos harmoniosamente nos trópicos. As diferenças e as desigualdades vistas por aqui seriam de classes, ou seja, explicadas unicamente por fatores socioeconômicos. Em contraposição ao sistema de segregação racial vivenciado pelos norte-americanos até mais da metade do século XX, e em contraste ao modelo do apartheid vigente na África do Sul até 94, o Brasil foi descrito por mais de meio século como um paraíso de brancos e negros. Opondo-se a essa visão romântica das relações raciais no país, apareceram reações ao preconceito racial e em defesa da igualdade individual, que podem ser remontadas pelo menos desde a abolição da escravatura em 1988. Foram diversas as ações antirracistas empreendidas por intelectuais, jornalistas, artistas, militantes negros, brancos, mulheres e homens para superar as barreiras étnico-raciais impostas à população negra, barreiras essas que mostraram que o Brasil sem racismo era, na verdade, uma ideologia das elites dominantes e não a realidade vivida pelos afro-brasileiros. A persistência do racismo no cotidiano, sua presença disseminada no tecido social, fez com que estudiosos passassem a entendê-lo como um fenômeno que estrutura a sociedade de classes no Brasil. Isso significa dizer que a natureza das desigualdades sociais no país são simultaneamente de raça e de classe, uma alimentaria a outra. Como nos ensina o professor Silvio Almeida, atos preconceituosos que envolvem duas pessoas no cotidiano, a exemplo de uma piada racista na escola, um ato discriminatório no mercado de trabalho motivado pela questão racial, ou ainda a condição de residir num bairro majoritariamente composto por negros, sem equipamentos estatais, como postos de saúde, escolas ou espaços de lazer, são exemplos de racismo estrutural. Por quê?
porque o racismo estrutural não é apenas o preconceito presente no dia a dia, nem somente as orientações explícitas e implícitas de que negros não são bem-vindos em certos espaços ou instituições. O racismo estrutural é visto, na verdade, como uma reprodução sistêmica de desvantagens que atravessam o tempo e o espaço, não sendo uma exceção na vida das pessoas negras, mas uma regra. Por ser estrutural, o racismo se fixa às estruturas de opressão, tornando-se um fenômeno com múltiplas dimensões, a cultural, econômica, social, estética, subjetiva, política, e não dizer acadêmica. Com esse entendimento de que o racismo não pode nem deve ser visto como assunto localizado e excepcional na vida brasileira, cada vez mais cresce a compreensão de que a história social e política do país precisa ser revista de modo a dar visibilidade à resistência negra. Sabe-se que um dos efeitos do racismo estrutural é o apagamento das experiências dos grupos sociais discriminados, por isso não é incomum a prática de distorção ou de anulação das personagens, das narrativas, dos fatos, das memórias negras na história brasileira. Do mesmo modo, não é incomum a ausência de análise sobre as consequências dos processos políticos autoritários sobre as vidas dos negros. E com esse espírito que vale a pena rever o período de 1964 a 1985, perguntando-se qual o impacto da ditadura militar sobre a questão racial no Brasil. O estabelecimento do regime militar teve múltiplos impactos sobre a questão racial no país. Censura, vigilância, exílio, cassação, perseguição, desarticulação do ativismo e organizações negras, além do controle e dos impedimentos ao debate sobre o preconceito, a discriminação e as desigualdades raciais, foram os resultados negativos mais evidentes dos governos militares sobre a vida dos afro-brasileiros. Os avanços das atividades e do debate político sobre as relações raciais legados do ativismo negro organizado desde o fim da Segunda Guerra Mundial sofreram fortes abalos durante a ditadura militar. Em 1968, o ano do endurecimento do regime, a maior liderança negra brasileira, Abdias do Nascimento, deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, onde passou a denunciar para o mundo a situação de discriminação e desigualdade sofrida pelos negros no Brasil. Não só o exílio de Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro, TEM, principal entidade de mobilizações antirracistas no pós-Estado Novo, abalou os alicerces da crítica negra no país, mas também a cassação e o exílio do intelectual e deputado Guerreiro Ramos, também militante do TEM. Foram decisivas para desarticular as redes de solidariedade, as reflexões, os projetos de resistência no seio da comunidade negra organizada, gerando nos meios militantes um sentimento de medo, de insegurança por tematizar a questão do racismo no país. Com a saída de cena do Teatro Experimental do Negro e seus principais líderes, as demais associações negras passaram a atuar cada vez mais por meio de atividades culturais, como a literatura, recitais, teatro, imprensa negra, valendo-se assim de novas redes de solidariedades e trocas intelectuais num contexto internacional de guerra fria e lutas anticoloniais. Além da desmobilização e reorientação das estratégias visíveis do associativismo negro, a ditadura militar exerceu impacto no debate sobre a questão racial, seja no âmbito acadêmico, no institucional ou mesmo nas artes. A agenda de pesquisa sobre relações raciais desenvolvida no processo de institucionalização do campo científico das ciências sociais, a exemplo das pesquisas realizadas na Universidade de São Paulo por Rogério Bastilho e Florestan Fernandes desde os anos 50, perdeu o espaço que tinha na principal universidade brasileira, posto que o golpe militar interferiu diretamente na carreira universitária de estudiosos, cujos resultados das investigações questionavam o mito da democracia racial, de um lado, e o argumento da ausência de preconceito racial, de outro. Thomas Skidmore talvez tenha sido o primeiro a notar o impacto dos expurgos dos professores sobre o desenvolvimento de pesquisas relativas à questão racial, levando-as à atrofia durante o período autoritário. O historiador norte-americano afirma que os militares não só chamavam de subversivos apenas os guerrilheiros com suas armas, mas também os cientistas com suas ideias, dentre os quais estavam enrolados acadêmicos que tinham apresentado questionamentos acerca da democracia racial no país. Não se trata de dizer aqui que essas pessoas sofreram perseguições porque tratavam e estudavam a questão racial, mas de dizer que a questão racial passava por um processo de desenvolvimento no mundo acadêmico, que a saída desses intelectuais teve um impacto na produção científica, de modo a fazer com que esses intelectuais passassem a estudar outros temas naquele contexto, justamente por conta da quebra no regime. Então, por exemplo, Florestan Fernandes vinha com teses, investigações, Fernando Henrique, Otaviano e tantos outros estudando a questão racial e tiveram
e passaram a estudar outros temas justamente por conta da política como se estabeleceu com a ditadura militar, né? Então você tem claramente uma mudança da agenda acadêmica e isso interfere inclusive no modo tardio como o enfrentamento do racismo se deu no Brasil, vamos dizer assim. Outro exemplo paradigmático das posições oficiais do regime foi a supressão da pergunta sobre cor-raça no censo de 1970. Pela primeira vez na história do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, não se pôde coletar dados capazes de informar sobre as diferenças nas condições de vida da população brasileira segundo seu pertencimento racial. Isso teve impacto nas pesquisas sobre desigualdades entre negros e brancos, uma vez que o principal órgão de coleta de dados oficiais sobre o povo brasileiro negou-se a produzir essa informação. Tal negação impactava diretamente a luta antirracista que se nutria desses dados oficiais para realizar suas denúncias sobre as fortes persistentes desigualdades raciais. Vale uma nota aí, né, que é nesse mesmo período que o professor Carlos Razenval, que naquela época ainda nem era professor, era um pesquisador de Berkeley, que fazia seus estudos doutorais aqui no Brasil, teve que se aproximar muito da instituição do IBGE, para que tivesse acesso, então, aos dados sobre desigualdades, uma vez que a sua tese estava fortemente prejudicada pelo fato de, nos anos 70, eles não poderem acessar via censo as informações sobre a cor, que diziam respeito à condição de vida das pessoas por cor, né, no Brasil. No que se refere diretamente ao ativismo, a Lei de Segurança Nacional restringiu o espaço dos movimentos sociais e, consequentemente, a atuação dos militantes negros, já que na referida lei a incitação ao ódio ou à discriminação racial era entendida como crime contra o Estado. Tendo em vista essa negação do racismo, tendo em vista que a negação do racismo tornou-se o discurso oficial do país, qualquer questionamento à ideologia do regime militar poderia ser entendido como racismo reverso, ou seja, os movimentos que denunciassem a discriminação ou o preconceito racial eram interpretados como agentes que promoviam o ódio e animosidades entre grupos raciais no Brasil. Sob o olhar atento dos censuradores e dos demais agentes de vigilância e controle social, produções culturais, reuniões, manifestações contra o preconceito e a discriminação poderiam ser entendidas como subversivas ou como atentados à segurança nacional. Vários intelectuais, encontros, organizações que pautavam a questão sobre raças no Brasil foram vigiados, a exemplo do movimento negro unificado, suas reuniões em diferentes lugares do país. Hoje, cada vez mais, a gente tem encontrado alguns casos que evidenciam isso, né? No primeiro momento, a Kelly já tinha identificado isso em São Paulo, mas recentemente em Salvador, né? Agora, não sei se vocês viram, eu acho que talvez uns 3 meses atrás, ou 2 meses, um jornalista da UOL encontrou dados em Sergipe, né? Eu queria saber o que esses arquivos diziam, essas informações diziam sobre a vigilância dos negros organizados no Brasil nos anos 70. Obrigada, Carlos. Houve também por parte dos militantes, dos militares, grande preocupação com os espaços do movimento Black nos centros urbanos, especialmente nos subúrbios cariocas, mas também Brasília, São Paulo, Salvador, principalmente. E isso era ainda mais complicado porque o discurso oficial dos militares era da democracia racial. Isso é muito importante frisar, porque tudo aquilo que fosse oposto a essa afirmação criava, digamos assim, pelo menos um desconforto em relação ao que seria a realidade dos negros no país. Tal interpretação limitava a inserção pública o questionamento dos temas ligados à situação étnico-racial no país, uma vez que a democracia era mesmo, racial era mesmo um dos pilares, isso que eu gostaria de chamar a atenção, a democracia racial como um dos pilares do nacionalismo político alimentado durante o autoritarismo, o regime autoritário. Eu gosto de pensar a democracia racial como um tipo de nacionalismo, né? Não só como um sentimento difuso, né, na população brasileira, ou como ideal de igualitário, ou mito, etc., mas como um tipo de nacionalismo. No que se refere à cassação de políticos negros, um dos casos mais emblemáticos que eu estudei foi o de 1968, que envolveu, então, prefeito eleito na cidade de Santos, no litoral
do estado de São Paulo, chamado Esmeraldo Tarquínio. A trajetória de Esmeraldo Tarquínio oferece pistas sobre o quão complexas eram as relações raciais durante a ditadura dos generais. De família pobre, da Baixada Santista, Esmeraldo ficou órfão aos 7 anos de idade, por isso teve vida dura na infância e na adolescência, períodos que passou por diversas ocupações, a começar por office boy, marceneiro, despachante, vendedor de livros e outras funções típicas de meninos de estradas populares. Envolvido com a política brasileira desde muito jovem, ele elegeu-se primeiro vereador em 59 e depois deputado estadual em 62. Em 15 de novembro de 1968, venceu as eleições municipais para prefeito de Santos. Contudo, o general Costa e Silva nomeou um interventor federal e Esmeraldo Tarquínio foi cassado um mês antes da sua posse. Impedido de assumir o cargo, o prefeito eleito teria seus direitos políticos suspensos por 10 anos. O político, ferrenho defensor da igualdade racial e preocupado com a justiça social, voltaria a se candidatar somente nas eleições de 1982, no contexto da redemocratização, mas fora vitimado por um acidente vascular cerebral poucos dias antes do pleito. No contexto de sua morte, os jornais paulistas noticiaram os conflitos que o político viveu anos atrás com as Forças Armadas. Eu gosto tem os vários jornais consultados, Tribuna, Folha de São Paulo, jornais de Santos, eles mudam um pouco as versões, mas o elemento central é repetido. E aí abre aspas, 14/11 de 1982, página 14 do jornal Tribuna, está lá escrito: o racismo, como se sabe, isso é falando sobre a morte do Esmeraldo Tarquínio, né? E aí o jornal diz, um jornalista, não era ninguém parente ou conhecido do Tarquínio. O racismo, como se sabe, foi uma das razões, assim como o fato de muitos poderosos da época, em Santos, não aceitarem como prefeito um negro, que, ainda por cima, tinha ideias socialistas. Mas poucos duvidavam que tudo não tenha começado em 1965, quando, durante uma palestra de reservistas veteranos da Fortaleza de Itaipu, depois da palestra, um general o chamou aos brados de comunista e mandou que ele fosse limpar as latrinas de Moscou. Esse é um caso muito interessante porque Esmeraldo era um político já famoso e depois do golpe as questões ainda eram confusas, né? E aí ele vai num evento, num jantar, e nesse jantar ele faz um discurso, que ainda era de 1965, não se sabia ainda como as coisas iriam, né? Estava ali, e ele faz um discurso. A reação é essa, aí tem ele xingado, cada jornal às vezes dá mais destaque aos xingamentos, mas o que é mais importante é eles falarem: se não houvesse uma democracia aqui, se não houvesse uma democracia racial aqui, um dos jornais relatou, um negro como você estaria limpando latrinas, enfim, aqui sempre aí os conflitos raciais ganhavam força, né? Ao lado do caso de Esmeraldo Tarquínio, outros poderiam ser mencionados, como a experiência do ator e comunista Oswaldo Bubu. Nascido no Rio de Janeiro em 1937, Jorge da Silva, nos anos de 1960, viria a adotar o nome africano Oswaldo Bubu. Jorge era de origem popular, filho de trabalhadores manuais, ingressou na Faculdade de Belas Artes em 1959, na qual estudou desenho, pintura e cenografia. Na faculdade também se aproximou do Partido Comunista do Brasil e frequentou o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Como nos ensina o pesquisador e cineasta brasileiro Manuel de Carvalho, em 1969, Oswaldo já tinha carreira promissora como ator. Naquele ano, interpretou o personagem central do filme Compasso de Espera, do qual também era co-produtor. O filme foi barrado pela censura porque era abertamente crítico à ideia de democracia racial e tinha como enredo um relacionamento amoroso interracial e seus impasses frente à sociedade. Exibido, inclusive, cenas de conflito entre negros e brancos. Quem não assistiu, recomendo muito esse filme Compasso de Espera, que eu acho que é até o único filme que o dramaturgo Antunes Filho fez, né, recém-falecido, uma grande perda para nós agora, teatro brasileiro. Antunes dirigiu esse filme com um argumento que Zósimo formulou, inclusive num relato que Noel coleta numa investigação que ele faz sobre o cinema brasileiro, a presença negra,
Antunes Filho diz que ele, quando fez Compasso de Espera, ele tinha lido, na verdade, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, de Florestan Fernandes, tinha se impactado bastante com a obra, e aí Compasso de Espera foi, na verdade, uma forma de traduzir a tese de Florestan Fernandes para a estética cinematográfica, né? Então é um filme muito interessante, além da beleza dos Zósimo, né? Os casos citados mostram como a ditadura militar... perdão, eu pulei um pedacinho aqui, fui falar dos Zósimo e perdi. O longa-metragem foi dirigido por Antunes Filho, mas eu acabei explicando para vocês. O importante é que os restos desse filme, em Compasso de Espera, que foi censurado, os Zósimo até contam umas histórias de como eles tentaram, né, burlar a censura, de como foi difícil depois reaver o filme e exibi-lo, né, e como isso prejudicou também, né, a recepção do filme. Mas os restos desse filme permitiram ao Zósimo fazer um filme igualmente, quer dizer, um outro filme, um curta-metragem chamado Alma no Olho, que é um filme de meados dos anos 70, em que ele, influenciado pelos movimentos, principalmente os movimentos norte-americanos, os Panteras Negras, as lutas negras americanas e também os movimentos de libertação dos países africanos, ele faz um filme somente baseado em mímica, muito interessante, em que ele conta a história negra, né, da diáspora negra durante o período escravista e os processos que levariam à emancipação dos negros. Então, eu acho que é um filme muito bacana, porque é um filme feito durante a ditadura militar, um filme que incorpora na linguagem cinematográfica todo o repertório imagético, musical, estético do pensamento anticolonial do período e por libertações dos povos e as lutas negras mundiais. Então, é um filme que sintetiza, sem palavra alguma, todas as questões daquele tempo, né? Os casos citados mostram como a ditadura militar promoveu ativamente o silenciamento do debate público sobre o racismo no Brasil. Sobre o regime militar, as representações dominantes ora objetificavam as posições subalternas, ora naturalizavam os corpos negros, associando-os ao crime, ao futebol, ao carnaval. Essas são as representações dominantes. Quando você vai fazer um estudo, né, sobre como a questão racial era vista, mais oficialmente, eram essas as dimensões mais ressaltadas. Isso também quem olha a imprensa alternativa também vai encontrar, eu não vou tratar disso agora, mas talvez nas perguntas a gente possa discutir um pouco sobre o modo diferenciado como a imprensa alternativa de esquerda ou não, de movimentos sociais ou não, lidaram com isso sobre o regime militar. Toda a crítica a essas representações estereotipadas era entendida como posição subversiva. A rearticulação de uma nova crítica às representações dominantes, marcadas por fortes desigualdades persistentes e estereótipos coloniais, só ganharia a cena com a formação de novos quadros intelectuais e do ativismo político, de homens e mulheres associados, alguns ao feminismo, às lutas antirracistas, a partidos políticos, organizações semiclandestinas, a imprensa negra, que enredados nas lutas políticas contra a ditadura militar, viriam a formar o movimento negro contemporâneo. E aí eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que a partir daqui Carlos terá mais a dizer, que é sobre a geração dele, afinal, que eu paro e aí ele continua. Muito obrigada.